Saudações em Cristo Jesus, mais uma vez, meus prezados, estamos aqui para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Chegamos na lição número 11 deste primeiro trimestre de 2022, onde temos falado sobre a supremacia da Palavra de Deus. Estudamos vários aspectos dessa supremacia, como autoridade, inspiração, inerrância, a estrutura da Bíblia. Também falamos sobre como ler a Bíblia Sagrada, ou melhor ainda, como interpretá-la. Também falamos sobre o poder da Bíblia que transforma as pessoas, desde que essas pessoas creiam na sua mensagem e pratiquem as suas orientações. Estudamos também os livros da lei, os evangelhos, em parte deles, as histórias, a poesia, as profecias, os livros proféticos da Bíblia Sagrada, trazendo esperança. E hoje, na lição número 11, falaremos um pouco sobre Lucas Atos, ou seja, os dois livros que são atribuídos ao evangelista Lucas. Atos é o livro histórico da igreja que nós sempre consideremos, e foi escrito pelo mesmo autor do Evangelho de Lucas. Por isso é uma obra só, Lucas e Atos, escrito pelo Lucas, o médico amado, conforme identificado em Colossenses capítulo 4 e versículo 14. Então o título da lição número 11 de nossa EBD é Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. E ao falarmos de modelo, meus amados, realmente nos leva a pensar em padrões estabelecidos por alguém em algum momento para que sigamos, né, as suas diretrizes. E agora, falando sobre pentecostal, ou os pentecostais, ou ainda a igreja chamada pentecostal, as coisas se complicam tanto por conta de que temos vários entendimentos do que seria, do que é, do que pode, que deve, que não deve, e também sobre questões litúrgicas do culto e principalmente as questões doutrinárias que são basilares para a manutenção do movimento pentecostal. E quando falamos de movimento, a ideia que se tem é de algo dinâmico e que não obedece lá muitos padrões rígidos. Porém, o clássico pentecostal, ou seja, a igreja tradicionalmente pentecostal, ela se baseia naquilo que a palavra de Deus propõe. Nos escritos de Lucas, como vamos ver hoje, e também nas epístolas paulinas, porque são os dois autores que realmente mais falaram a respeito das doutrinas pentecostais. O Lucas, no Evangelho e em Atos, e também o apóstolo Paulo. Nosso foco não será os escritos do apóstolo Paulo, e sim do Lucas, que foi companheiro de Paulo, e por que não dizer, deve ter aprendido e muito com o sábio apóstolo do Senhor Jesus, o Saulo de Tarso, depois Paulo, o apóstolo das gentes. Então, nosso tema, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. E embora qualquer historiador que vai estudar o movimento pentecostal tenha que obrigatoriamente passar pelo avivamento que aconteceu no início do século XX, lá em Los Angeles, mais propriamente na rua Azusa 312, numa igreja, num movimento, numa comunidade liderada pelo pastor William Seymour, evidentemente, amados, que é quase que obrigatório que todo historiador, falando de movimento pentecostal, cite ao menos este episódio e diga que este modelo deve ser preservado. Mas, na verdade, nós não dependemos deste modelo pontual, porque antes e muito antes disso, evidentemente, nós temos a Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, temos também o Evangelho de Lucas, que nos orientam como deve ser a igreja que se chama Igreja Pentecostal. Eu sei também que muitos dos que nos veem e assistem e ouvem nesta comunicação têm alguma dificuldade para saber por que nos chamamos pentecostais, por que as igrejas são chamadas, algumas delas, né, pentecostais.
e outras depois neopentecostais, etc. Bom, pentecostal é derivado naturalmente de uma festa judaica, a festa do Pentecoste, que originalmente era conhecida e é divulgada nos livros históricos e também nos livros da lei em Israel, principalmente nos livros da lei. Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio faz menção em várias ocasiões. Diversos versículos falam a respeito da instituição de festas judaicas para celebrar alguns episódios, alguns acontecimentos e algumas etapas na vida histórica, física, civil e também espiritual do povo de Israel. Pentecostes é uma delas. Só que no Antigo Testamento, naturalmente, não vamos encontrar essa designação de festa do Pentecoste, por conta que esta palavra pentecostal, ou Pentecoste, melhor dizendo, é grega e foi inserida pela tradução grega das Escrituras, chamada Septuaginta, naturalmente, para designar esta festa. Então, originalmente, esta festa era identificada como festa das colheitas ou mesmo das semanas, também chamada das primícias, que o primeiro dia dessa festa, durava 7 dias, eram apresentadas diante de Deus as primícias, ou seja, as primeira colheita, primeiros frutos que ficavam maduros na roça, na lavoura do judeu piedoso, ele trazia para o Senhor, oferecer ao Senhor como gratidão de um ano abençoado, de uma colheita que virá pela frente. Então, os primeiros cachos amadurecidos na roça, primeiros grãos, eram trazidos para serem oferecidos perante Deus. Então começava a festa do Pentecoste, que sucedia 50 dias depois da festa da Páscoa, que era uma das 3 grandes festas também, né? Repetindo, havia 3 grandes festivais anuais a que o judeu era obrigatório que participasse, os homens judeus precisavam participar. Festa da Páscoa, festa dos tabernáculos e a festa do Pentecoste. Certo, amados? Então a do Pentecoste ou das colheitas era celebrada 50 dias depois da Páscoa. E por conta desta contagem das semanas, então repetindo lá no Antigo Testamento, era chamada de festa da colheita ou festa das semanas, por contar-se 7 semanas depois da Páscoa. 7 vezes 7, 49. Ao raiar do 50º dia, começava-se a festa, então, celebrava-se, aliás, a festa do Pentecoste. Aleluia. Mas de onde surgiu o termo Pentecostes? É que com o domínio da língua grega e com a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, foi utilizado então pela Septuaginta o termo Pentecoste, que é 50 ou 50º, que era o 50º dia depois da Páscoa. Consequentemente, popularizou-se Pentecostes. É por isso que lemos em Atos capítulo 2, o que eu vou ler agora aqui, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Amém. Portanto, aqui está o modelo para a igreja pentecostal. Se você não sabia, aí está a origem do movimento pentecostal, ou das igrejas que se dizem pentecostais. Isso nos liga a Atos capítulo 2, por conta desta festa que no dia do cumprimento, né, da data dessa festa, a cidade estava cheia de gente, vinda de todos os lugares do mundo conhecido de então, para celebrar esta grandiosa festa, e aconteceu então a descida do Espírito Santo, conforme lemos aqui em Atos 2, do 1 ao 4. E o que efetivamente nos liga, o que efetivamente nos ensina Atos 2, é que a descida do Espírito Santo encheu literalmente aqueles crentes que lá estavam. Foi dito, lemos no texto sagrado, que ao cumprir-se o dia do Pentecoste, veio do céu um som. Não veio um vento, mas veio um som como de um vento veemente e impetuoso. Este som encheu a casa.
e foi vista por eles que ali estavam, que eram perto de uns 120 discípulos, próximo de 120 mais ou menos, diz o texto sagrado, foi visto por ele línguas repartidas como de fogo, numa visão grandiosa, gloriosa, ígnea, e que representava o Espírito Santo. E então, mediante esses sinais, o sinal do som e o sinal das línguas vistas, a visão das línguas, aleluia, cada crente que lá estava foi efetivamente cheio do Espírito Santo e passou a falar em línguas, como o Espírito Santo concedia que falassem. Aí está a origem e a base, a premissa maior, então, que obedecemos. Eu sei e estou plenamente consciente de que muitos, hoje em dia, não acreditam mais que estes dons espirituais, que a manifestação do Espírito Santo seja uma realidade para o crente de hoje, e que tudo isto ficou restrito ao século I. Estes são classificados como cessacionistas, aqueles que não acreditam mais no falar em línguas estranhas, no dom da profecia e também no batismo com o Espírito Santo. Batismo que é uma bênção prometida por Jesus. No mesmo livro de Lucas 24, por exemplo, a partir do verso 49, aqui em Atos, também no capítulo 1, você vai encontrar o João Batista mencionando também que aquele que viria após ele, ele dizendo, João, não sou digno sequer de desatar as correias das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo. Não tem como tirar esse texto, ou entender de outra forma, ou interpretar de forma diferente. É batismo, é mergulho, é estar submerso no Espírito Santo, estar dominado pelo Espírito Santo, deixar-se dominar, deixar-se mergulhar, evidentemente, dentro do poder do Espírito Santo, viver debaixo de. Portanto, a compreensão doutrinária de batismo com o Espírito Santo para um pentecostal clássico é revestimento de poder. E isto não cessou, não foi só para os crentes da igreja primitiva daquele tempo, inclusive o próprio Pedro vai dizer na sequência do seu sermão, no capítulo 2 de Atos e versículo 39, o seguinte: pois para vós outros é a promessa, vós outros, quer dizer, aqueles que estavam lá presencialmente no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em Jerusalém, naquela festa do Pentecoste. Mas também, diz o texto continuando, é para vós outros, vossos filhos, e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Amém. Essa expressão, para os que estão longe, não é só longe geograficamente, mas longe também no sentido cronológico, como todos nós que vivemos aqui no Brasil, estamos longe tanto no sentido geográfico quanto também cronológico, afinal de contas, já se passam 2000 anos quase, evidentemente, que foram proferidas estas palavras ou esta promessa, esta pregação do apóstolo Pedro aqui no dia de Pentecoste. Glória a Deus. Então, esta promessa diz a respeito a todos, a todos. Os ensinos gerais sobre dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12 e 14, nos informam que só cessarão estes dons quando vier aquele que é perfeito. 1 Coríntios capítulo 12. Mas como aquele que é perfeito ainda não veio, ou seja, Jesus ainda não voltou, então está em evidência, está em vigor a promessa dos dons espirituais para hoje. E isto é o que identifica realmente um pentecostal clássico. Então, nosso modelo, mais do que Rua Azusa, mais do que o movimento reavivamento que aconteceu ali em Los Angeles em 1906 a 1910, nossa raiz está em Atos e também em Lucas, porque o Lucas, no seu evangelho, vai relatar a obra do Espírito Santo efetivamente, mesmo antes do nascimento de Cristo, na vida do precursor João Batista, que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre e depois, quando nasceu, foi efetivamente usado pelo Espírito Santo como um grande e abençoado profeta que foi da última dispensação, mas fazendo evidentemente a ligação ou a transição para a dispensação da graça, anunciando o Salvador,
que por sua vez igualmente foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, glória a Deus, nasceu, portanto, cheio também, evidente, do Espírito Santo. Não há registro de muitas atividades na sua infância, mas o Lucas registra algumas delas. Por exemplo, com 12 anos, Jesus estava com os pais em Jerusalém e fazia tantas perguntas para os doutores da lei, a ponto de deixá-los realmente admirados, por conta do seu interesse e da sua compreensão das coisas espirituais. Ele já tinha efetivamente consciência da sua missão com seus 12 anos de idade. E quando então deixaram ele na casa, na cidade ou no templo, 2 dias depois o encontraram entre os doutores da lei, então, né, como dissemos, fazendo perguntas, aprendendo com os doutores. E quando os pais o repreenderam por conta de ele ter ficado, ele disse: me convém estar na casa de meu pai. Consciência da sua missão. Quando ele finalmente foi apresentado publicamente ao mundo como pregador, antes disso passou pelas águas batismais. E ao sair das águas, o Espírito Santo desceu visível sobre ele em forma de pomba, diz o capítulo 3 de Lucas e também Mateus 3. Amados irmãos, quem viu esta pomba descendo, o Espírito Santo descendo, diz em João 1, 32 e 33, foi o João Batista. Não sei se a multidão que lá estava para serem batizadas, todos viram, não sei, mas o João viu e depois testemunhou e está registrado em João 1 e 33. Porque João vai dizer lá: aquele que me enviou para batizar me disse, aquele sobre quem tu vires descer o Espírito em forma de pomba, é este que batiza com o Espírito Santo. Amém. Então Jesus viveu uma vida cheia do Espírito Santo. Saído do batismo, no capítulo 3 de Lucas, por exemplo, ele foi, diz o texto de Lucas 4, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, a condução do Espírito Santo na vida física humana de Jesus foi algo presente, certo, meus amados? Então, o modelo pentecostal é exatamente ser guiado pelo Espírito Santo, assim como Jesus foi também. Findo a tentação, onde Jesus venceu usando a palavra de Deus, citando a Bíblia, usando a famosa frase está escrito, e várias vezes em Lucas 4 e Mateus 4 também, o diabo finalmente se afastou e ele, diz o texto sagrado, conduzido pelo Espírito Santo, desceu ou foi para a Galileia, onde depois entrou na sinagoga de Nazaré e a partir do versículo 16 de Lucas 4, você o encontra lendo o profeta Isaías, exatamente no texto que fala da vinda do Espírito Santo para capacitá-lo a ser o proclamador das boas novas aos mansos, aos humildes ou aos pobres, e também curar os oprimidos do diabo, para libertar, trazer, enfim, a bênção da salvação para a humanidade. Tá certo, amados? O Espírito do Senhor está sobre mim, leu Jesus lá na sinagoga de Nazaré, Isaías 61, hoje em nossas Bíblias. Pois que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas e etc, etc. Isaías 61, 1 e 2. Glória a Deus. Em todo o tempo do seu ministério terreno, o Espírito Santo esteve presente na vida de Jesus. Atos 10, 38 também vai dizer que ele andou fazendo bem por toda parte. E o Espírito Santo o capacitava a isto, porque ele estava na sua forma humana e necessitou deste poder do Espírito Santo. Então, não perdendo o nosso foco, o modelo pentecostal para o crente de qualquer tempo e deste tempo também é sim a Bíblia Sagrada e muito especialmente os escritos de Lucas, no Evangelho de Lucas e também em Atos dos Apóstolos. Temos a promessa e o cumprimento dessa promessa em Atos. Atos dos Apóstolos, portanto, o Espírito Santo está presente no ministério da igreja. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem a promessa do Pai. Está em Lucas 24, 49. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento à narrativa da ação do Espírito Santo na vida dos crentes agora, certo, amados? Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado também de Atos do Espírito Santo. Houve então o cumprimento da promessa profetizada
por Joel, capítulo 2, 28, que fala a respeito da descida ou do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Carne aqui quer dizer as pessoas que acreditaram, que creem. Portanto, é para você também a promessa, como eu já li em Atos 2:39. Não é só para alguns. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre poucas pessoas que tinham uma missão específica, que Deus chamava para funções temporárias apenas, mas na nova dispensação, todos os crentes são destinatários da promessa de Deus, conforme Atos 2:39, repetindo, a promessa é para vós, para vossos filhos e a tantos quantos. Se você se encaixa nos tantos quantos o Senhor já chamou, é para você a promessa também do revestimento de poder, que chamamos de batismo no Espírito Santo, e consequentemente a porta que se abre para a manifestação dos dons espirituais, bem como o fruto do Espírito, e também os dons ministeriais, que é um outro assunto que pode ser tratado em outro momento. A expansão da igreja primitiva foi resultado direto daqueles crentes estarem efetivamente cheios do Espírito Santo, porque o propósito principal de ser cheio do Espírito, ou seja, ser batizado no Espírito, é dar testemunho da graça de Cristo Jesus, conforme Atos 1:8, onde está escrito que descerá a virtude do Espírito Santo, viria para capacitá-los a testemunhar ou serem mártires, certo, amados? Para propagar o poder de Deus e, evidentemente, o Evangelho de Cristo Jesus. A igreja só fará efetivamente esta obra estando cheia do Espírito Santo. Que Deus nos dê sempre essa compreensão, que continuemos, sim, buscando o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais também. Embora muitos andam ensinando que não precisa buscar, os pentecostais clássicos sempre ensinaram que o crente deve, sim, buscar. Batismo com o Espírito Santo é uma bênção após a conversão, é para quem já é convertido, para quem já aceitou a Cristo Jesus e acredita que pode ser revestido do poder de Deus para fazer a obra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O modelo pentecostal, então, para a igreja de hoje é o mesmo modelo de Atos dos Apóstolos. Isso significa estar revestido de poder. Aleluia. Descerá sobre vós o Espírito Santo, disse Jesus então em Atos 1:8, quando os discípulos perguntaram, será este o tempo, Senhor, em que tu restaurarás o reino a Israel? Então Jesus disse, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai reservou para a sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O objetivo maior, então, de ser batizado com o Espírito Santo é ser testemunha de Jesus, viver a realidade da vida cristã, reproduzir o caráter de Cristo para uma humanidade perdida, para uma sociedade que a cada dia se afasta de Deus. Então, estar revestido de poder é o que nós precisamos buscar, além de estarmos comprometido, evidentemente, com as questões sociais, com a preocupação com guerras e lutas e guerrilhas e doenças e pandemias, nós precisamos dar testemunho da graça de Deus e falar da luz de Cristo, o poder de Deus para a humanidade. Glória a Deus por isso. As línguas estranhas, ou a chamada glossolalia, o falar em um idioma que nunca se aprendeu, pelo poder de Deus, sobrenaturalmente, é uma das bênçãos que os pentecostais desfrutam, ou seja, também considerado, aliás, como o sinal inicial e evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Não é o único sinal, não é somente falar naquele momento, mas é o sinal de que o crente foi batizado com o Espírito Santo. E por que os pentecostais clássicos entendem que é o falar em línguas que é o sinal do batismo com o Espírito Santo? Porque o que aconteceu em Atos capítulo 2, como por exemplo, o som de um vento impetuoso, as línguas repartidas como de fogo, não se repetiu em nenhum dos outros episódios de Atos 8, de Atos 10 e de Atos 19. Atos 8 em Samaria, Atos 10 na casa de Cornélio e Atos 19 lá em Éfeso. Mas o falar em línguas, isto se repetiu em todos os casos, certo? Então tomou-se como
como tradicional entre os pentecostais, como tradição entre os pentecostais, definir que o falar em línguas, sim, é a evidência, atenção, inicial de que alguém é batizado com o Espírito Santo. Aí, amados, mais uma vez para concluirmos, ser batizado com o Espírito Santo é viver na plenitude do Espírito, é estar mergulhado, deixar-se dominar, guiar, conduzir pelo Espírito Santo. Assim como Jesus no seu ministério, Paulo e todos os apóstolos, inclusive, e todos nós. A experiência pentecostal não ficou restrita ao primeiro século em Atos dos Apóstolos e nas epístolas. A expressão do meu espírito derramarei, que está escrito na Bíblia, diz respeito a todos, só apenas iniciou-se em Atos capítulo 2, mas continua em vigor até hoje. Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Este revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como um dom para a salvação, mas um dom para quem já é salvo, para aqueles que já alcançaram a salvação. Esse é o padrão bíblico, aleluia, adotado pelo pentecostal submisso a Deus e às Escrituras. O pentecostal tradicional, genuíno, e que Deus nos segure, nos mantenha neste padrão, porque assim seremos o que a igreja primitiva foi. Uma igreja forte, vigorosa, poderosa, aleluia, mas humilde também, sabendo reconhecer a sua posição, respeitosa perante a sociedade e simplesmente sendo uma testemunha fiel de Cristo Jesus. Não atacando ninguém, mas defendendo-se quando é atacada. Esse que é importante. Não fomos chamados para combater contra ninguém, mas para combater em defesa, conforme Efésios capítulo 6 e versículo 13. Que estejamos, então, cheios do Espírito, meus amados. Em nome de Jesus. Amém.